Há 1 ano atrás, eu fui no Instagram e contei essa história aqui. O dia que eu peguei o meu ex-companheiro, sentou na nossa casa, com uma aluna minha. Aí eu dei uma pequena viralizada, acabei saindo um pouco do Instagram, das redes, tal. Voltei esse ano, fiz um podcast e há alguns diazinhos atrás eu voltei para contar uma história que estava relacionada a essa, mas que dizia o seguinte. A mãe do meu ex esses dias se revelou publicamente perguntando numa postagem colaborativa de muitas mulheres denunciando o comportamento do filho dela, perguntando o que ela tinha que fazer pra gente parar, né? A gente me coloco nesse corpo de mulher para que a família dela fosse deixada em paz. Teve gente que chegou aí atrás dos vídeos para assistir, porém a plataforma derrubou porque tinha algumas músicas e alguns vídeos, então a sequência não ficou toda ali. E também tem o detalhe de que eu não sabia que dava para fazer vídeos com mais de 1,5 minutos, e daí eu acabei fazendo vários vídeos para contar um dia só da história. Então eu resolvi fazer esse grande vídeo para contar na íntegra essa história novamente, num vídeo só, num take só, e é isso aí, vamos dar-lhe quem quiser vir. Primeiro nós vamos fazer alguns acordos. Aqui nós chamamos os Jurandir, os Desquerido, os Degedeg de Abelardos. Então eu vou contar a história do meu Abelardo agora. Para que a gente chegue nesse dia do porão um pouquinho assim mais corpulento, vou te dar uma linha do tempo. Eu conheci o Abelardo em 2011. A gente teve um tereguedê, ficou 2012 de conversinha, 2013 a gente namora. Começo de 2014 a gente termina. Lá na meiota de 2014 a gente volta com os rememberzinhos e resolvemos então nos mudar para a cidade natal dele. Ele vai antes, eu vou depois. Começo de 2015 eu já estou lá. Passo 2015 e 2016. Nesses 2 anos que eu tô lá, a gente não namora. Tem uns tireguedê de vez em quando, mas não namora não. Eu, que tinha um contrato terceirizado dentro de uma companhia de teatro, encerro meus contratos, não sei se vou passar nas licitações de novo e vou morar com a mãe dele por um tempo. A gente nunca deixou de se relacionar de alguma maneira, nem sempre a gente ficava, mas a gente era amigo e tinha aquela questão ali mal resolvida entre os dois. Em 2016, ele começa a namorar outra mulher. Em agosto de 2016, eu me permito também viver outras coisas e baixo o Tinder e conheço um carinho. Mas eu já tô com a minha volta pra minha cidade natal garantida. No final do ano eu volto pra Curitiba e é isso mesmo. E esse cara já sabe disso. No começo de 2017, eu ainda tenho algumas coisas pra resolver na cidade natal do Abelardo. Tem uma peça que tá em cartaz que eu preciso fazer a última apresentação. Então, depois disso, eu volto pra minha cidade. Assim que eu volto, eu percebo que o meu relacionamento com aquele carinha do Tinder não vai dar boa. E a gente resolve se encontrar pessoalmente pra poder dar um fim naquilo. E no dia que eu vou terminar, eu dou uma escorregadinha no peru, né, menina? Desprevenida e acabo engravidando. Semanas depois eu já sei que eu tô grávida, 2 meses depois eu termino o relacionamento porque não tem condições. E quando eu tô com o meu 6º ou 7º mês de gravidez, o Abelardo volta, porque ele termina com a moça que ele tava namorando e manda um oi sumida. Em novembro de 2017 minha filha nasce. Em setembro de 2018 eu volto com o Abelardo e a gente vai morar junto de novo na cidade natal dele e é onde também mora o genitor da minha filha. Em março de 2020 eu encontro ele com a minha aluna sem roupa no porão da minha casa. A minha linha do tempo para você entender o contexto do dia do porão, né? Porque tem muita gente que fica desesperada. Mas, meu Deus, ele é o pai da sua filha? Ele não é o pai da sua filha? Cadê essa criança? O que tava acontecendo? Calma. Mas essa é mais uma história de uma corna ressentida na internet que vem contar que levou um chifre da aluna dentro de casa. Não. Essa é a história de um relacionamento abusivo que durou mais de 1 década na minha vida e que eu só consegui sair que eu vi ele sem roupa com a minha aluna no porão da minha casa. Tiveram muitas outras traições nesse sentido dentro dessa relação, que no final das contas não era nem o problema ele transar ou ficar com outra pessoa, mas o que pegava mesmo era violência psicológica, dependência emocional, manipulação, abusos muitos que ocorreram dentro deste relacionamento durante todos esses anos. E uma coisa que eu fiz durante esse tempo, depois que eu me separei, além de vir pra internet contar a minha história, foi conversar com várias mulheres que se envolveram com este mesmo cara. E a partir do momento que eu venho e conto a minha história, tem tantas e tantas outras mulheres que aparecem aqui perguntando qual que é o nome desse sujeito, porque ela tem certeza que também é o ex dela, porque são as mesmas coisas, é o mesmo comportamento. Então, o que a gente está falando aqui não é só sobre a minha história, é sobre um padrão de comportamento estrutural que nos acomete e que é tão difícil de identificar, porque não é uma violência física e não deixa um hematoma. Então, já com esses acordos esclarecidos, vamos ao dia que eu peguei meu ex no porão da minha casa com a minha aluna. O ano era 2021, ou seja, pandêmicas. Nós estávamos ali, né, quarentenas ainda, nada tinha voltado ao normal, muita coisa tinha acontecido nesse rolê.
Eu, na época, trabalhava para a prefeitura da cidade onde a gente morava como professora de teatro. Só que eu só estava dentro de uma escola enquanto grade curricular. Os outros eram projetos extracurriculares. Eu não fui diretamente pro EAD. Inclusive, quando veio a pandemia, eu e os meus colegas ali de projeto de esportes e cultura fomos mandados embora. Mas esse aí é um quadro para outro momento falar disso, né? Questões de traição e coisa arada já sempre aconteceram, tá, amores? Assim que eu cheguei lá, tinham coisas acontecendo, depois eu descobri outras coisas. E ele fazia brincadeirinha no trilho do trem, de verdade o desafio pra beijar a meninada mesmo, porque tinha um monte de menina que era menor de idade nessas brincadeiras que ele fazia. Bicho, é uma loucura. Inclusive, ele tinha uma amiga, muito amiga, que é psicóloga, ela faz palestra sobre sororidade. Essa querida. Que daí Tati Bernardi tem um quadro muito bom que se chama Devo Ter Sororidade com Essa Vaca? E daí, nesse momento, eu digo que com essa vaca eu não tenho sororidade nenhuma. Porque a cada 5 mulheres que eu conheço, pelo menos 4 têm histórias pra contar que ela era amante do casal se fingindo de amiga do mesmo. Então, assim, invariavelmente ela tava nessa roda também. Queria aproveitar pra falar dela aqui, que eu tenho esse veneno guardado dentro de mim, eu queria despejar ele aqui nesse vídeo. Teve um DRGD. Porém, o discurso dele, porque quando a gente terminou lá em 2014, 2013, já eram por essas questões. Então, nós terminamos, porque ficou insustentável, não tinha mais como aturar algumas situações em que ele me colocava. Quando nós voltamos, ele já vem com o discurso de que, Camila, eu mudei. Pare de me cobrar pelos erros do meu passado. Eu sou um novo sujeito. Eu sei exatamente o quanto eu fui ruim, o quanto eu fui nocivo, e eu estou tentando ser menos nocivo para mim e para os outros. Pare de me cobrar de coisas que já não nos pertencem mais. Eu sou um novo sujeito. Estou aqui para provar. Eu, tal como uma pata barreca, caí nesse papinho com uma criança na zanca. Tudo bom? Mas que de 2019 para 2020, eu descubro uma traição. Que ele disse que não tinha passado de flerte, não tinha passado de nada, que ele era viciado em flerte, que ele não conseguia não manter essas conversas com outras mulheres. E eu vou conversar com essa mulher. E ela me disse que, na verdade, passou sim, né? Mas ele já tinha me dito que era só sexo, porque o relacionamento de vocês era aberto, porém você era o grande amor da vida dele e que a gente não podia se apaixonar. Eu até tava apaixonada por ele e acabei me desapaixonando. Então, se você não aceita esse tipo de coisa, estou me colocando fora, mas não me sinto à vontade pra dizer o que a gente tava conversando nessas mensagens que você acabou vendo e ele apagou o story. Cubra essa história, ele fala que vai pra terapia, que ele vai tentar se tratar, e a gente começa a conversar sobre terapia de casal e coisa que a gente não chegou a fazer, porém eu estava fazendo terapia na época e ele chegou a conversar com o meu terapeuta, enfim, rolou um teretetê ali, nada passou disso. Daí, menina, ele encontrou uma terapia de grupo pra fazer, que foi um grupinho de surubas durante a pandemia, olha que coisa deliciosa. E entre essas pessoas estava essa minha aluna e o sócio dele neste pequeno negócio que ele tinha no porão da nossa casa, que agora a gente vai chegar lá. Que eu não tô sabendo de nada disso ainda por enquanto, né? Eu tô aqui só sofrendo as consequências disso de alguma maneira, assim. Minha casa tá um caos, tá tudo, eu tô definhando, minha filha tá enlouquecendo, a casa tá ruindo, cara tá daquele jeito e vamos nessa. Entre 2020, eu estou desempregada. Meu contrato com a prefeitura já tinha acabado no final de 2020. Nada do que eu trabalhava tinha voltado a funcionar de verdade. Belardo, por sua vez, que tinha um emprego CLT fixo, resolveu pedir a conta porque estava sobrecarregado, trabalhar por conta própria. O setor da cultura estava se movimentando para a Lei Aldir Blanc, que era auxílio emergencial para artistas, pessoas que trabalhavam com a cultura e que pudessem tirar ali algum sustento, né, durante a pandemia e trazer coisas para o EAD, formação e né, as grandes salas do MIT. Resolveu sair fora do CLT para ele mesmo produzir os artistas locais e ele mesmo propostear algumas coisas e conseguir dinheiro dessa fonte de renda. E junto a isso, uma fonte secundária, ele resolveu fazer uma fazenda urbana, que era a plantação de brotos. Brotos do que, Camila? Trevo, beterraba, alfafa, essas coisas, saladinhas, que o pessoal já pensou que era outra coisa e já tô sabendo, mas não era, tá? Era isso aí, era salada. A proprietária da casa onde nós morávamos cedeu para ele o porão. Nós morávamos num terreno partilhado com várias pessoas. Esse terreno tinha 4 casas. Era um terreno de esquina. Então, assim, tinha a casa principal, que era dividida em 2, a casa dos fundos, que era a nossa, e a casa da esquina. Só que ela ficava um pouco para baixo, assim, o terreno onde ficava a nossa casa era mais elevado, daí descia uma escadinha e ficava a casa que dava pra rua lá na esquina. O porão em si era dessa casa de baixo, né? Era uma garagem dessa casa de baixo, mas ele ficava bem embaixo da janela do quarto da minha filha, assim. Então, pra gente ter acesso a ele, tinha que sair lá pela frente da casa principal, dar a volta na rua, passar pela esquina e entrar por um portãozinho que dava aqui no acesso na outra rua, né?
Era lá que ele fazia essa plantação. Ele, o sócio e essa minha aluna, que vez em quando ia lá fazer um bico para embalar broto e entregar broto e plantar mandioca, que nós estamos sabendo já. E vamos dar o contexto de quem era minha aluna. Minha aluna não era uma criança nem uma adolescente, ela era uma mulher de 20, 22 anos e que fazia aulas de teatro comigo nesses projetos. E que, assim, me adorava, tá? Eu faço aniversário em setembro. Então, em setembro de 2020, ela chegou na minha casa, 7h pouco da manhã, com uma caixa enorme, cheia de presentes pra mim, cartas, colagens, uma arvorezinha linda, que tava toda ressecada, e não sei o que, cachaçinha. Trabalho feito, né, menina, que a gente chama. E ela me mandou toda essa carta falando da gratidão que ela tinha, que eu tinha dado asas à imaginação dela, que eu tinha trazido pra superfície as potencialidades que ela tinha, né, essa palavra que a gente da cultura adora, do teatro, das coisas, das potências. Que, enfim, que ela tinha uma gratidão eterna por mim, que ela me adorava. Então esse era o contexto desta minha aluna na minha vida. Uma pessoa que me admirava fortemente. Importa que agora ela estava fazendo esse bico lá com o Abelardão. Durante aquela semana, minha filha estava com o genitor. Porque daí outro homem que eu tive que ir lá falar o óbvio, né? Falar assim, oi querido, tudo bom? Pandemia com criancinha em casa tá um pouco difícil, tá? Eu tô sobrecarregada, eu preciso de um tempo, eu preciso de espaço para poder recalcular a minha rota. Eu tô desempregada, meu contrato fechou, não volta mais. Eu preciso dar um jeito de poder encontrar por onde que eu vou passar, qual vai ser a brecha. Só que com uma criança de 3 anos, o dia inteiro, atrás de mim, em desfraude, pedindo mãe, fica um pouco difícil. Aí eu precisava que você pudesse estar fazendo a sua parte. Ele, não, vamos dar um jeito. Mas ele entendeu que era uma semana só. Ele não tinha entendido que era revezar uma semana comigo, uma semana com ele. Quando chegou na semana dele de novo, ele já falou assim, ué, mas daí você tá querendo demais, né, querida? Eu trabalho, não tenho o que fazer. Mesmo que leia-se que ficar com ele era ficar com a avó, né? A gente já sabia disso, já tinha um tempo, né? Então não sei o que ele tava esperneando. Mas vamos lá. Nesta semana, minha filha estava lá com a avó dela. Era uma quarta-feira, eu tinha acordado cedo e estava desde manhã cedinho vendo aulas que eu estava fazendo curso e que já estavam acumuladas algumas aulas. Aproveitei que estava sem filha, né? E fiquei dali lá a manhã inteira. E o querido também tinha saído cedo para ir trabalhar, coisar os brotos e os caralho. Perto do meio-dia, eu vou pra cozinha e começo a fazer o almoço. E da minha cozinha, eu consigo escutar o que tá acontecendo lá embaixo, no porão. E tô escutando que estão os três lá e estão rindo, e querequetê, dele risadinha, mas ok. Vida, tudo que bom. Infeliz, né? Dia feliz aí pro pessoal. Passa um cadinho mais de tempo, começa a chover bastante. E eu mando uma mensagem pro Abelardo. Falo assim, oi, tá chovendo, tu quer que eu vá te buscar de guarda-chuva? O almoço tá quase pronto. Aí eu te pego de guarda-chuva pra tu não te molhar e você vem e a gente almoça juntos. Mas eu largo o celular e não vejo a resposta. Porque pouquinho depois, nessa casa da esquina do nosso terreno, moravam 2 cachorros. Zeus e Thor. 2 cãezinhos maravilhosos e fujões que vez ou outra saíam por debaixo da grade, pelo portão que se abria, e dava um jeito de sair. E nesse dia eles tinham saído, começou a chover, eles voltaram e não conseguiam voltar pra casa deles. Falei, bom, vou levar esses 2 queridinhos pra casa, já aproveito e pego a Abelardo, né? Já tô no caminho, já vou sair mesmo, então vambora. Pego meu guarda-chuva, levo os cachorros, estou indo. Do lado da entrada da minha casa tinha um portãozinho que dava para abrir para os cachorros terem acesso à casa deles. Abro ali, eles vão, entram, eu fecho e vou dar a volta na rua para poder chegar lá no porão. Quando eu tô na esquina, eu encontro o sócio dele, de carro, e ele fica nitidamente desesperado de me ver. O vidro dele é daqueles que faz assim, ele baixa o vidro e pergunta, você tá indo lá? E eu digo que tô. E ele, então tá, e vai. Só que eu ali, menina, daí já veio, né, aquilo que me deu um gelo no estômago, assim, foi uma coisa no estômago mesmo, uma coisa que gelou, eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Desenhando a estrutura do porão, tinha um portão, espaço de uns 5 metros e uma primeira porta. A primeira porta, ela era metade ferro para baixo e de metade para cima, ela era daquele vidro canelado antigo, sabe, que fica assim. E o espaço, não devia ter 3 metros essa linha onde, né, quadrados assim, onde ficavam os brotos. Então, a porta estava fechada, a luz estava acesa. O espaço entre um balcão e outro de trabalho era curto. Então, se eles estivessem ali, eu ia ver a sombra deles passando pelo vidro. Não tava. Aí já me deu mais uma geladinha, um aperto no culo. Sensação de angústia. Eu falei, cara, tá acontecendo algo real. Vou indo, mesmo assim. Quando eu chego lá, tento abrir a porta e a porta tá trancada. Aí espio pra dentro pra ver se eu consigo enxergar. Tem uns 2 metros de comprimento, uma parede com uma portinha sanfonada daquela de plástico, que fechava ali o espacinho onde ficavam propriamente os brotos, porque eles precisavam brotar no escuro. E essa portinha tá fechada. Eu bato na porta. Isso, Abelardo,
abre a portinha sanfonada, aparece e diz, oi! E eu vejo que ele tá sem roupa. Minha reação é responder, sou eu. E ele diz, só um pouquinho. Ele encosta um pouquinho, a brechinha ainda fica assim, eu consigo ver ele catando o cavaco, assim, juntando roupa do chão, se vestindo, respira fundo, abre a porta como se nada, numa calma profunda de meu Deus, empurra uma caixinha que tava na frente da porta, vem andando, se estranca e abre. Eu olho pra ele e pergunto, o que vocês estavam fazendo? E ele diz, a gente tá limpando, sem roupa. Não, mas eu não tô sem roupa. Ele já começa o ouvido a apitar e tela azul, né? Mas eu quero entrar. Eu quero olhar pra cara dela, principalmente. E daí eu entro. Quando eu entro da portinha sanfonada pra dentro, ela tá encostada na parede. Ela só pegou o macacão que ela tava usando e colocou na frente do corpo. E tá assim, respirando meio que no peito, sabe? Com o olho arregalado, assim, parada na parede. Eu olho pra cara dela, saio, falo, não, preciso falar alguma coisa, Camila. Reage, Camila, reage. Eu volto, olho pra cara dela e digo assim, tu é suja. Suja, é isso que você é, tu é suja. E saio. Quando eu saio, tenta me conter e começa a falar, não, porque você não tá entendendo, porque não é nada disso que você tá pensando. Eu amo essa frase. Eu nunca acreditei que eu ia viver um clichê com esse cara que se dizia tão descolado. Vivi um clichê, gente. Não é nada disso que você tá pensando. E aí, né, eu falo assim, tá, então me conte sua grande história extraordinária, Abelardo. Diz pra mim. Aí eu já não tô falando aqui, né? A voz já tá vindo aqui, ó, lá de baixo, e eu já tô ecoando, assim. Eu conto a tua história extraordinária, o que você tem pra me dizer? Ele, não, porque você não tá me ouvindo, você tá me ouvindo, mas ele também não tá falando porra nenhuma. Ele falou assim, cara, eu só preciso sair daqui, me deixa sair desse cenário, eu preciso sair daqui de dentro. E não vem atrás de mim, porque eu não quero você dentro da minha casa. Quando eu falo, não quero você dentro da minha casa, daí ele fica já puto já, que a casa também é dele. Não vem falar que a casa é sua, não. A casa também é minha, eu vou entrar na minha casa se eu quiser. E eu, ai, meu Deus do céu, eu só quero sair daqui. Que dia, filho da puta. Da porta até o portão. Lembro do dia que eu descubro daquela moça que ele falou pra ela que nosso relacionamento era aberto e que era só sexo. E ele, uma hora, começa a me seguir na rua nesse dia. E eu olho pra ele e falo assim, caralho, Abelardo. Parece que eu só vou conseguir dessa situação o dia que eu meter a mão na tua cara. Porque daí eu vou passar de um limite que pra mim é muito caro, que é a violência física. E eu vou ter daí vergonha de voltar pra isso aqui. Porque eu não vou admitir voltar para um lugar onde eu tenha te agredido. E eu lembro disso, esse caminho da porta até o portão, e falo, é hoje. Viro, menina, e dou-lhe. Tum! Eu nem sei, eu acho que eu acertei no estômago dele. Bato nele e saio. E ele vai falando, eu vou empurrando, eu vou batendo, ele vindo atrás de mim, e eu, meu Deus, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Quando nós estamos chegando na esquina, eu viro e falo assim, então beleza. Então a gente vai voltar lá e você vai falar pra mim e pra ela que vocês só estavam limpando. Ele estufou um peito de pomba, assim, como que disse, ok, eu vou falar. Foi voltando, como se fosse falar, e eu, meu Deus, gente, eu acabei de ver ele sem roupa, ela tava sem roupa lá dentro, como é que ele vai ter coragem de fazer uma pataquada dessa? Eu falei assim, ai, cara, eu não preciso passar por isso, eu vou embora. Vou e volto pra casa. Quando eu chego dentro da minha casa, eu já tô em delírio completo, né? E daí eu tô assim, eu falando comigo mesma. Começo a me cobrar, a me maltratar, a me culpar pela situação. E começa a me xingar, né? Mas eu sou uma idiota mesmo. Eu tava fazendo comida pra esse filho da puta. Eu tava indo buscar você pra comer, cara. Como é que tu faz bagulho desse dentro da minha casa? Você tá no porão da nossa casa. São 2h da tarde numa quarta-feira. Tipo, puta que pariu. Tipo assim, né? Como se tivesse um horário certo pra esse tipo de coisa acontecer, né? Mas tudo bem. E eu ali começo a entrar em delírio completo e falar. E daí no meu delírio de elaboração sobre o que tá acontecendo e tentar pôr sentido naquela porra, eu começo a falar da minha aluna. E falo assim, mas ela é uma rata mesmo, porque foi se escondendo uma rata atrás da porta, mas ela não vai poder se esconder pra sempre, ela vai ter que me encarar, bicho. Uma hora ela vai ter que me olhar de frente, ela vai ter que me encarar, papapá, e começa a falar, mas eu tô aqui falando comigo, eu e meus delírios, meus demônios e toda minha galera aqui trocando ideia. E ele interrompe essa minha fala e diz, é verdade, ela é uma rata mesmo. Quando você encontrar ela, te ela. Aí, né, meu amor, o que mais eu podia fazer a não ser meter a mão na boca dele e falar assim, cala a boca! Olha tudo, mano, olha tudo que você já fez. Olha essa teia que você amarrou de novo. Porque isso era um padrão de comportamento dele antigo já. E que não aconteceu só comigo, mas com todo mundo que ele se relacionou. Que é envolver mulheres próximas, tá entendendo? Então, tipo assim, não são mulheres aleatórias. Sentiu vontade, desejo, saiu no rolê, quis ficar com a mina, ficou, massa, fez fé. Não, são pessoas próximas, pessoas do convívio. É uma doideira, assim, é um negócio meio doente mesmo. Basta tudo que você armou nessa cama de gato, mais uma vez, ainda tu acha que tem o direito de vir aqui falar pra eu... Cala a boca, tá ligado? Aí, menina, foi baixaria, tá?
foi baixaria atrás de baixaria. Não vou ficar também relatando todas as baixarias que aconteceram. Chega em dado momento que a gente para na frente do quarto da minha filha. E eu olho pra ele e pergunto, tem noção que tu tava embaixo do quarto dela, fazendo isso que tu tava fazendo agora? Embaixo do quarto dela. E daí ele transforma, né, ele muda de roupa igual um The Sims, puto e diz que não é pra eu colocar minha filha no meio dessa história. E eu digo, eita, não tô colocando ninguém no meio da história nenhuma. Eu estou relatando um fato. Você estava embaixo do quarto dela. Você consegue ter noção disso? Ele me agarra, morde a minha orelha e vai me empurrando pra dentro do quarto, assim. E aí eu penso, cara, eu vou me soltar e nós vamos sair na porrada. Eu vou destroçar esse magrelo, filho da puta aqui. Só que no mesmo impulso que eu falo assim, agora não é, vamos brigar. Desarmo e falo, cara, é isso. É só isso que falta. Você me bater. De todas as violências que você já cometeu comigo, é a única que falta. Você partir pra agressão física. Aí eu desarmo. Ele se liga também, acho, da situação e começa a debochar. Vira o olho e fala, e sai. Aí, amor, a hora que ele sai, eu venho de textinho, né? Ela vem de palestrinha. Eu saio catando o rabo dele, falando, seu demagogo, filho da puta, esquerdo macho do caralho. Você aí aprovando projeto de teatro do oprimido, amore. Jure por Deus que você tá falando de teatro do oprimido, com a galera dentro da sala, você aí assediando o menor de idade, você fazendo esse tipo de coisa da sua casa durante uma pandemia, com uma mulher artista, com uma criança pequena dentro de casa. É isso que tu tá fazendo. Com a minha aluna dentro da tua casa, falando de teatro do oprimido. Ah, tomar no meio do cu. E ele... pouco debochado, tipo, virando o olho, dobrando a roupa. Começo a entender que eu tô entrando em surto, assim. Saio de onde ele tá e vou pra porta da cozinha. Tava chovendo, né? Então tava aquela brisa, assim, de chuva. E daí eu parei, dei uma respirada funda, assim. E daí quando eu olhei pra porta, tinha colocado uma adaga na porta. Um pouco antes, detalhes esotéricos, pra acho que gostam. Eu tinha feito uma defumação em casa, pedindo pra que a mentira não fizesse morada lá dentro, terminando algumas coisas. Porque assim, eu não sabia o que tava acontecendo. Mas tinha alguma coisa acontecendo. E tava afetando a minha casa. E daí, nesse dia, eu lá, né, pequena jovem mística, fui, fiz minha defumação, e coloquei essa adaga na porta. Quando eu tô ali tomando aquela brisa, eu olho pra aquela adaga e daí me vem assim. Tu não pediu por isso? Então agora, minha filha, segura firme porque vai ventar. E eu falo, eita, minha Nossa Senhora. Eu falei, então tá bom. Eu falei assim, então tá. Então já que tá aqui, fica aqui comigo, pelo amor de Deus. Você fica aqui, se agarra na minha mão. Vocês todos que estão aqui, glória, axé. Fica aqui porque eu vou precisar, porque eu vou cair. Eu tô caindo, eu tô desmanchando, eu tô morrendo, eu tô sangrando, eu tô sentindo que meu mundo tá caindo. Aí eu vou pra sala e só fico concentrada na minha respiração. Respira pelo nariz, solta pela boca. Respira pelo nariz, solta pela boca. Só que eu começo a me tremer inteira, assim. Como dá um intervalo e ele percebe que eu tô quieta, ele vem atrás de mim, né? Porque daí, eita, muito tempo de silêncio. A gente precisa de uma pequena performance, a gente precisa causar. Ele vem, olha pra mim, calmo, né? Muito sereno, falando muito manso, pedindo, Camila, por favor, não grita mais. Não me bate mais. Tá doendo, tô cansado. Você tá no teu direito, tá tudo bem, mas eu só quero conversar. E daí ele olha pra minha mão e eu tô aqui, né? Ai, igual um pincher, tremendo pra caralho. E daí ele vê aquilo e ele começa a puxar o cabelo e sai gritando. E eu escuto ele gritar e socar as coisas lá dentro, dizendo assim, eu tentei, Camila, eu tentei. Até hoje eu tô pra entender o que é que ele tentou. Eu tentei te trazer comigo, me levar pra onde? Pra suruba que não tava sendo, né? Meu Deus do céu. Aí ele começa num surto doido lá dentro e começa a trazer as coisas dele, porque eu falo que é pra ele ir embora. Eu paro, vejo aquela cena acontecendo. Tem uma poltrona no meio da sala, eu sento e falo assim, você quer saber? Eu vou sentar aqui e eu vou prestar atenção em tudo. Eu vou ver tudo que tá acontecendo, eu vou gravar cada centímetro dessa cena. E algum dia eu vou fazer alguma coisa com isso. Algum dia eu vou ganhar muito dinheiro com essa porra. Eu, muito desorganizada das ideias, sento ali e fico prestando atenção naquela pataquada. Ele vem, então, pra sala, já que eu tô sentada, a plateia. Vamos ao grande momento do nosso ator performer. Tinha uma prateleira de livros na sala, onde a parte de baixo ficavam os livros infantis, né, pra alcance da minha filha. Ele vai e começa a tirar os livros que são dele, e na hora que ele chega na parte infantil, ele dá uma despirocada, e dele bate com a cabeça, assim, na prateleira, ele vai descendo, assim, batendo com a cara na prateleira, e fala assim, aí, já deu, eu não preciso... Foi ótimo, o que eu tiver aqui eu já pego de material, algum dia eu faço alguma coisa com isso, vou vazar. Aí eu mando mensagem pra proprietária da casa, porque ela mora na casa da frente. E daí eu mando mensagem pra ela, falo assim, você tá em casa? Você pode me receber? Você me receberia pela porta da frente? Porque a porta dos fundos dava pra nossa casa e livraria, que eu estaria entrando lá. Daí ela, claro, só vir. Aí eu vou, dar a volta, bato lá, ela abre, eu tô daquele jeito. E ela pergunta, o que aconteceu? Eu falo assim, acabei de encontrar o Abelardo lá embaixo com uma aluna minha, sem roupa. Aí ela... me põe pra dentro, ela abre a geladeira, pega uma cerveja, dá na minha mão, acende um cigarro, dá na minha outra mão e fala, pode falar.
Essa mulher em questão também viveu um relacionamento abusivo por mais de 20, 30 anos. Teve 2 filhos. As traições desse cara resultaram, inclusive, em filhos fora do casamento. Inclusive, a filha fora do casamento desta mulher que me acolheu na casa dela é irmã do sócio do Abelardo nos Brotos. Que cidade pequena, uma delícia! Enfim, ela me acolhe, eu passo algum tempo ali com ela contando o que aconteceu, a gente conversa, ela me acalma. Aí eu volto pra casa e ele tá na sala conversando com um amigo. E eles estão combinando pra que eles levem as coisas dele pra algum lugar, provavelmente pra sede da companhia de teatro desse amigo dele. E eu entro e vou pro quarto da minha filha, pego o purê de batata, que foi a única coisa que eu consegui terminar do almoço. E preciso comer alguma coisa, porque senão eu vou cair dura pra trás. E daí eu tô lá comendo, ele entra no quarto, olha pra minha cara, começa a chorar e sai. Ele faz esse movimento umas 3 vezes. E eu tipo, ai, minha Nossa Senhora, cara, só sai daqui, pelo amor de Deus. Aí ele sai pra comprar ração pros gatos, que tinha acabado. Vem e me pede permissão se ele pode comprar ração pros gatos. Eu só posso. Aí ele vai, quando ele volta, eu tô separando as roupas de cama. Tô separando o que é meu, o que é dele, o que é da minha filha, enfim, o que fica, o que vai. E ele senta na cama e fala assim, cara, eu tentei, eu juro que eu tentei, eu fui fazer terapia, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, pois é, bicho, e não conseguiu, que pena. Eu não quero mais falar nada, eu não quero mais ouvir nada, só me deixa em paz. E ele, pelo amor de Deus, me fala alguma coisa, por favor, me fala alguma coisa. Eu falei assim, cara, faz 10 anos que eu te falo a mesma coisa, sempre entrou por um ouvido e saiu pelo outro, chega. Eu cansei, eu não vou ficar nessa situação e eu não vou deixar minha filha nessa situação. Aí ele vai embora. Eu, no momento em que eu subo do porão, e que dá uma acalmada e eu pego meu celular, eu mando mensagem pra várias pessoas, que eu sei que são pessoas que são próximas e que se eu contar disso eu vou sentir vergonha de voltar pra essa relação. E conta exatamente o que aconteceu. Peguei o Abelardo com a Silvana, vou mudar o nome dela de Silvana, peguei o Abelardo com a Silvana no porão agora, pessoas que conheciam os dois, pessoas que eram próximas a nós e que eu sabia que essas mulheres fariam um cinturão à minha volta e não me deixariam retornar. Porque sempre foi esse o movimento. Toda vez que eu tentava sair, eu voltava. E esse é o ciclo natural de relacionamentos abusivos, né? E beleza, conto pra ela. Então, beleza, anoitece, né? Chega a noite e eu não consigo dormir. E uma amiga me manda uma mensagem, falou assim, sabe onde que Silvana tá? No bar com uma amiga. Acabou de postar uma foto tomando uma caipirinha. Eu falei, o quê? Então eu vou lá. O carro até então tava comigo. Tomar um banho, eu vou me arrumar. Vou pegar o meu canivetinho suíço. Vou até o bar onde ela tá. Eu quero entrar, olhar na cara dela, pedir uma bebida. Então, somente pra causar um frisson, porque ela também é do teatro, ela também é da performance, e ela quer dar uma causada, né, dramática. E daí eu vou descer e vou furar todos os pneus do carro dela. É isso que eu vou fazer. Aí eu vou, me arrumo, quando chega o carro já não tá mais lá. Aí eu não fiz isso, né, que daí ruim pra mim. Mas eu queria pichar o carro dela, escrever talarica, sei lá, fazer várias coisas. Aquela noite foi um inferno, né. E aí, no outro dia, eu já tinha combinado com a mãe dele de passar a manhã com ela, porque ela tava começando a fazer incensos naturais e tal. E eu ia lá fazer incenso com ela. E eu me esqueci completamente disso. Eu acordei no outro dia, assim, daquela noite mal dormida, a casa um caos, tudo virado no avesso. Eu acordo com ela lá na porta da minha casa. Eu, meu caralho. Aí fica mais essa. Eu falei assim, meu Deus, vai ser eu que vou ter que falar isso pra ela. Como que eu vou falar isso pra ela? Como que eu vou fazer isso? Misericórdia. Aí, enfim, acorda, ela tá lá fora fumando, assim. Eu, ai, me desculpa, me atrasei. Dela, não, tá tudo bem. Dela, você tá bem? E eu, dela, não, né? Eu falei, espera só um pouco, só vou me trocar, escovar o dente, lavar o rosto, papapá. Daí ela entra, a casa tá uma zona, assim, eu falei assim, ai, me desculpa, tá um caos. Aí ela, muito calma, diz assim, Cami, às vezes é no meio do caos que a gente consegue organizar algumas coisas. Eu falo, cara, será que ela sabe? Será que ela não sabe o que tá acontecendo? Aí a gente sai, quando a gente entra no carro, eu já tô assim, naquela angústia, daí eu falo assim, você conversou com o Abelardo? Dela, sim, Cami, ele foi pra minha casa ontem de noite, ele me contou o que aconteceu, ele tá muito arrependido, ele tá magoado, ele tá chateado, ele tá choroso, Então eu falo, tá, o que ele te contou? Aí ela disse, me contou que ele tava se envolvendo com uma moça e você descobriu. Eu falei, não, amor, vamos lá, né? Que essa versãozinha água com açúcar, não é que eu descobri que ele tava se envolvendo com uma moça, eu peguei ele ontem sem roupa com a Silvana embaixo da minha casa. E ela conhecia a Silvana. Aí ela fica puta, né? A gente passa o dia inteiro juntas. Ele, por sua vez, o sócio e a Silvana tinham ido viajar. É, né? Porque o trabalho não pode parar, não importa o que tenha acontecido nas nossas vidas. Trabalho é trabalho. Então vão todos eles, pegam um carro e vão viajar, porque assim, pra entregar 20 caixinhas de broto, precisava ir 3 pessoas pra cidade vizinha, né? Tá tudo certo, é isso mesmo. Eu passo a tarde inteira com ela na casa dela, enquanto ele vai até a nossa casa retirar o que é dele. No final da tarde ele avisa que ele terminou, que eu já posso voltar porque ele não queria me encontrar. Aí eu volto pra casa. Essa é a última vez que eu vejo esta mulher. E ela diz que pro que precisa ela tá ali, e que ele pediu muito isso a ela, né? Que ela cuidasse muito de mim e da minha filha, Quando eu volto pra casa, daí eu consigo visualizar aquilo que aconteceu. Eu tinha o costume, que agora eu acabei perdendo, de escrever diário.
E lendo os meus diários daquela época, como eu já sabia que tinha alguma coisa acontecendo, que eu não sabia o que era, mas tinha alguma coisa acontecido, e outras coisas que eu já tinha revelado tinham acontecido antes dessa ideia dele ir pra terapia e eu escrevia muito sobre isso. E tem um dia que eu tô super escrevendo no diário, falando assim, que todo dia eu cavo um túnel pra tentar sair desse lugar. Então eu já visualizava aquele fim há muito tempo. Já tinha proposto da gente terminar de uma maneira amigável, porque não dava mais. O que ele entendia por desejo, por afinidade, por relacionamento, eram coisas que pra mim não cabiam. E o que eu entendia por relacionamento, afinidade, eram coisas que pra ele não faziam sentido. Então beleza, então a gente se separa, não tem problema. A gente pode construir essa família, a gente pode construir essa comunidade, a gente pode se ajudar, a gente pode ser amigo, a gente ainda pode criar essa criança juntos, mas de uma maneira que seja saudável e tranquilo pra nós dois. E ele dizia que não, porque quem termina quando tem conflito é senso comum, e nós não éramos o senso comum. Nós estávamos inventando um novo modelo de família. Eu já estava imaginando esse cenário de ruptura há muito tempo. E a hora que eu chego em casa, eu vejo aquela casa materializada sem a presença dele, sem as coisas dele. É lógico, né? Ele lavou a louça, ele deixou umas luzinhas acesas num lugar e deixou umas moedinhas pra minha filha. Naquela época tava tendo satisfação, colocava moedinha de 50 centavos dentro do porquinho, que elas são mais larguinhas, e ela tinha assim que fazer uma pressão pra colocar, ela adorava. Ele pegou várias moedinhas de 50 centavos e deixou do lado um porquinho na cama dela, daí me quebrou. Decidi que eu ia terminar de desmontar a casa naquela noite, e para me consolar foi o sócio e sua namorada, que inclusive eram pessoas que estavam participando das surubas, me dando consolo sem me contar nada do que tinha acontecido. Mas enfim, esse foi o dia que eu peguei o meu ex no porão da minha casa com a minha aluna. Se vocês quiserem saber mais coisas dessa história, que eu continue contando o que aconteceu antes e depois disso, comente aqui nesse vídeo, deixe seu like, se inscreva nesse canal, todas aquelas coisas, e a gente segue. A grande fofocona aqui de coisas que vieram depois e também coisas que vieram antes disso, e também contando a história de outras mulheres que vieram pra esse bonde quando souberam que fazia sentido falar isso em voz alta. Até mais.